Bom dia! Voltamos hoje excepcionalmente um pouco mais tarde, tá? Mil desculpas, 12h20 agora, mas a culpa é minha, tá bom? Olá! Tá me ouvindo, MF? Você foi o primeiro a entrar. Rolf, me ouve? Me fala aí se vocês estão me ouvindo, porque é importante. O Diego Paiva já vai entrar. E é um querido amigo. Me ouve bem? Eu acho que sim, né? Pronto. Diegão Paiva, Diego, meu amigo, sempre presente. E hoje a gente vai falar de osteopatia, tá? Uma paixão, é um método, uma filosofia que cabe ao fisioterapeuta. Então eu quero saber se vocês têm perguntas relacionadas à fisioterapia, tá bom? Não deixe de perguntar. Se o Diego entra. Estão me ouvindo bem, né? Só me responde aí. Dizendo pra ele que eu já tô lá, ele tá com a filhinha dele linda. Esperando. Daqui a pouco o Diegão entra, vai ser muito bom conversar com ele. Copiamos. Quero saber se estão me ouvindo. Dá um... Ah, ele entrou aqui, ó. Tava parado aqui. Eu vou digitar o nosso tema enquanto ele entra. Que bom, Tiele, bem-vinda. Dudu. Que bom que você gostou da live com a Denise. Eu também gostei muito. Vai estar no site tratobunto.com.br e no YouTube, tá? Canal Trato Ubuntu. Todas as lives que a gente tem feito aqui estão lá. Deixa o Diego entrar. Ele tá só aceitando lá. Estamos atrasado hoje por culpa minha, tá? Mas é sempre meio-dia. E na segunda-feira a gente vai falar com o Dr. Emanuel, um dentista maravilhoso. E na terça-feira vamos ver aqui. Aceitei, Diego. Vai lá. Pronto. Pedindo para ele entrar aqui novamente. Buenos dias. Pô, finalmente, hein? Eita, nós. Pô, temos companhias, hein, ó. Deixa... Oh, meu Deus do céu. Temos companhias. Vamos embora. Naue. Então tá, osteopatia para todos. Osteopatia Esse para é o nosso todos. tema. Isso aí, super de acordo. Panorama nacional e internacional. Vamos fixar esse tema. Ah, e grande amigo meu, o Alan, entrou aí. Alan, bem-vindo. Bem-vindo ao teu público. Diegão, deixa eu te apresentar, fazer a difícil missão de te apresentar aqui para o meu público, depois você me apresenta para o seu público. Então, Diego é o fisioterapeuta que
os clientes dele falam pelo currículo dele. Porque eu conheço muita gente, Diego, que tem o currículo, tem um certificado, tem um diploma, tem academia, mas não tem vivência clínica, hands-on e background de paciente que você tem. E eu não falo isso pelo seu Instagram, não. Eu falo isso porque eu te conheço, que eu sou o seu paciente, minha esposa é sua paciente, nós já experimentamos a sua habilidade técnica, a sua acurácia, a sua dedicação, o seu pré-teste, a sua academia sendo colocada em prática. Então, a minha admiração por você, ela tem vários espectros, tá? Então, tem o espectro da sua boa formação, tem o espectro da sua boa técnica, tem o espectro da sua paciência de fazer um pré-teste. Eu acho que as pessoas estão num momento de muita rapidez e podem deixar isso de lado. E do seu feedback de clientes. Então, essa é a minha apresentação de você e meu parceiro na FBO. Nós vamos falar desse desafio. Meu colega de Crefito, é um orgulho enorme estar com você aqui. Pai de 3 gatas, né? Bem casado. Então, é muito bom conversar com você sobre osteopatia, fisioterapia, vida. Essa é a nossa intenção hoje. Bom, é uma honra para mim, tá? Eu sou muito grato mesmo à oportunidade. Você dispensa comentários, né? Já tenho você como referência já há um bom longo tempo, né? Já venho, né, dessa escola sua aí, né? Até porque a área que você atua para mim é sensacional. Então, te conhecer, assim, só quem te conhece de perto sabe a pessoa que você é, né? A humildade que você tem, sempre querer ajudar as pessoas. E profissionalmente não tem dispensa qualquer comentário, né? Tanto profissional como pessoal. Então, é uma honra ter você como amigo e como parceiro, né? E juntos vamos coordenar a FBO aqui nesse Rio de Janeiro, aí, trazer a osteopatia para essa galera aí que está chegando. Que bom, Digão. Fala um pouco para mim de como você conheceu a osteopatia, né? Qual foi o seu primeiro contato, sua primeira referência e como você viu aquela época a osteopatia nacional, como ela te agregou na sua profissão. Então, desde quando eu adentrei na fisioterapia, né, eu fui atleta, então eu gostava dessa parte da área desportiva, né, da área mais manual, né, e eu comecei a fazer estágio com um profissional osteopata. Uhum. E esse profissional, eu via o quanto ele era diferente na forma de avaliar o corpo em relação aos outros, né? Ele hoje é meu amigo, né? Ainda, o Dr. Fábio Antonucci, uma pessoa que eu sou muito grato a ele, né? Não tenho nem o que descrever, porque eu fui estagiário dele e na época eu era o estagiário mais novinho ali, né? E quando eu me formei empregado. E ele me escolheu ali para ser o fisioterapeuta da clínica dele. E quando eu me formei, né, na fisioterapia, eu já em seguida fui para a osteopatia. Já fui bem definido o que eu queria fazer. Né? E junto com a osteopatia eu iniciei também a fisioterapia esportiva, que é outra paixão que eu tenho. Então eu tentei ajustar o útil ao agradável, né? Eu gosto da área desportiva e tentei adaptar a osteopatia para essa área desportiva, uma coisa que eu faço até hoje. Então, é mais ou menos essa minha história aí dentro da osteopatia. E a história da osteopatia mundial, como é que começou, como que... Então, de onde veio e onde estamos? Então, o Taylor Steele, né, em 1874, o médico, ele, naquele momento ali, estava cansado de operar, enfim. Você imagina, naquela época era bem difícil você fazer qualquer coisa de intervenção invasiva, né? Então, ele começou a mapear o corpo humano, né, através de seus meridianos, né, dos órgãos, sistema. Então, ele fez aquele mapeamento, corpo, alma e mente, né?
juntando isso com a fisiologia e a neurofisiologia, né? Então ele começou a conectar órgãos com o seu sistema, com articulações, né? E a parte biomecânica por si só. As adaptações mecânicas, ele não via aquela adaptação mecânica como um fator só, ele via como um segmento, né? Então ele foi é um americano, né? Ele foi bastante disseminado na Europa, então tem bastante escolas europeias aí muito boas, né? A gente representa uma delas, né, aqui no Brasil, que é a FBO, que é a belga espanhola, né? Tem a escola britânica, a escola francesa. Então, assim, a osteopatia vem tomando um caminho bem grande aí nesse mundo atual, né? Uma nova, lá fora, na Europa, em alguns países, Bélgica, França, já é uma cadeira, né? Então, é a medicina osteopática, porque é um curso longo, né? É uma responsabilidade grande, porque as pessoas ligam muito à osteopatia, à manipulação, estalo, enfim, que seja, né? Então, a osteopatia vai muito além disso. Ao meu modo de ver, é diagnóstico, é aquela forma de você enxergar o corpo mais minucioso possível. Oi, Diego, deixa eu só dar um panorama aqui para o pessoal que chegou agora. Nós começamos sempre meio-dia. Hoje a culpa foi minha de começar tarde, técnica aqui em casa. Mas, por favor, façam as perguntas no ponto de interrogação, que está aí, tá bom? Que eu vou tirar os comentários para a gente se ver melhor. Então, as perguntas, por favor, no ponto de interrogação. E chama mais gente. Tem uma setinha aí do lado que, se você apertar, você vai chamando mais gente. Essa live vai ficar salva no canal do YouTube chamado Trato Ubuntu. Só botar lá, Trato Ubuntu, que essa live vai estar lá. A gente vai ter o prazer de ter você no canal também. Então, tirei aqui para a gente ficar vendo você mais bonito. Então, essa história de instalar, cavitar, ter quase um prazer, né, em achar que a gente tem alguma parte do corpo fora do lugar e que o osteopata vai colocar no local. Como que é isso para você? Como que é o drama entre você, um fisioterapeuta bem formado, científico, sabe que nem tudo é só mecânico, e o cliente que chega ansioso para ser instalado, praticamente? Então, a primeira mística, né? Vamos lá. Nada tá fora do lugar, né? Se tivesse fora do lugar, o cara não iria num consultório de osteopatia, né? E o osteopata, ele não coloca nada no lugar. Então, as pessoas que... Assim, os leigos, eu até... Né, a gente tem que relevar. A sensação é de que você se ajustou. Realmente é isso. Você se ajustou. Você tirou aqueles pontos de tensão que estavam te incomodando, né, que de repente estava limitando a tua restrição, estava te dando uma restrição de movimento, né? Então, o simples, vou tentar fazer aqui, ó, ver se vai. O simples estalar do dedo é um efeito de cavitação. É uma pressão negativa que a cápsula articular tem ali dentro, né? Então, quando você opta por fazer a manobra do thrust, que é o estalo, né? É uma manobra rápida que você impede o seu neurofuso muscular, né? O seu corpo de contrair e de reagir àquela situação de estresse e de repente te proteger. E quando você realiza essa manobra, você escuta um barulhinho, um estalido, né? Esse estalido nada mais é do que o ar saindo daquela cápsula articular. É como se fosse um plástico bolha. Você estoura a bolinha ali, é aquele ar. Então você provoca todo um sistema ali fisiológico e neurofisiológico, né, de manutenção daquela estrutura. Você vai ativar a drenagem daquela estrutura, você vai levar nutrientes àquela região e, lógico, você vai criar uma sensação de bem-estar, né, de relaxamento muscular. E isso tudo, uma informação lá para cima no teu cérebro. Então as pessoas, elas chegam no consultório lá, pô, você não vai me instalar? Aí eu falo assim, pô, mas isso não tem por que te instalar, né? Existem outras manobras que a gente pode fazer. Às vezes, nada mais do que eu faço, eu tenho a minha maquinha lá que você viu, né? E logo você também aí vai ter a tua, né, garotão? Estamos no caminho. Então, aquela maca ali, ela me promove bastante recursos ali para eu poder adaptar meu paciente. Às vezes eu coloco o paciente para articular naquela região ali, né, só com o propósito de ativar o sistema dele cardio-neurovegetativo, né, que é justamente para baixar a adrenalina dele,
e ele vai ter aquele relaxamento no corpo. Então, óbvio que na minha grande maioria eu opto pelo Trust, né? Porque é rápido e eficiente. E pela sensação do bem-estar do paciente também, que ele quer sentir aquela sensação do estalo. Mas a osteopatia, repito a dizer, não é estalo. Existem muitas outras manobras que você pode fazer. Muitas. E Então, muitas delas, elas são invisíveis. a gente gosta de falar muito dos princípios, né, quando a gente conversa. E qual é o princípio? Quero que você fale muito do cardiovascular, né? Que você falou, deu uma palhinha agora, que é a irrigação retornando ao tecido tem o início de tudo, né? O início da cicatrização, o início da recuperação, mas já emendando esse gancho do cardiovascular, da revascularização, na avaliação sistêmica que a osteopatia proporciona, a estrutura é só uma parte, a estrutura osteoarticular. Como é que você liga a estrutura visceral, o sistema vegetativo, quando você olha um paciente como um todo? Então, a gente tem ali as leis, né, que foram colocadas aí ao longo dos anos, né? Então, o Steele lá na frente, ele colocou que a estrutura governa a função. Então, assim, o que é isso, né? Se você tem uma integridade muscular, você dificilmente vai ter uma desorganização de função. Então, você tem uma boa musculatura, você tem boa função. Então, unidade corpo, né? A busca da homeostasia, do equilíbrio, né? A autocura. O seu organismo tem esse fator de autocura. Então, nada mais que nós fazemos é acelerar esse processo de autocura. E também a gente tem da lei da artéria, né? Que é o transporte sanguíneo para assegurar a imunidade natural do organismo. Por quê? Se você tem uma má circulação, se você tem uma circulação lenta, você tem tecido debilitado. Você gera importantes déficits de nutrientes, de oxigenação. Então, o estresse daquela região será muito maior, né? Por falta do corpo, porque sangue é vida, né? Então, tudo que nós fazemos dentro da fisioterapia é para você aumentar aquele aporte sanguíneo, né? E você ter esse aumento de retorno venoso. Em consequência disso, você aumentar a sua nutrição. E com esses nutrientes chegando com mais eficácia naquela região ali, a tendência é que o seu organismo se regenere mais rápido. Então, o princípio é esse. Esse básico que a gente gosta muito de preconizar, se você não sabe o princípio, você não vai conseguir saber o método lá na frente, tá? Então, é princípio. E a fisioterapia no Brasil, talvez, você me corrija se eu estiver enganado, o fisioterapeuta que se forma em osteopatia, talvez por conseguir na faculdade de fisioterapia ter a ciência básica e os princípios, se diferencia do profissional só osteopata lá fora. Porque eu vejo você sendo até hoje chamado para tratar jogador, chamado para tratar ex-paciente no exterior, e eles teriam recurso do osteopata lá. Você vê essa diferença da nossa melhor formação como fisioterapeuta osteopata no Brasil? Sim, a fisioterapia brasileira, já tive algumas experiências fora. O que diferencia nós lá de fora, é exatamente a fisioterapia, né? A gente tem que valorizar, o tema é da osteopatia e tal, mas se você tiver uma boa formação dentro da fisioterapia, você sim consegue se diferenciar, né? Então, a visão, porque lá fora, Renato, o osteopata, não necessariamente ele é fisioterapeuta. Então, o cara fica engessado naquela coisa, né? Então, acontece muito com alguns colegas meus que quando se formam dentro da osteopatia, eles esquecem a fisioterapia. Pelo contrário, eu nunca esqueci a fisioterapia. Eu sempre agreguei a fisioterapia. Na realidade, eu dou muito mais o valor à fisioterapia, porque me fez enxergar a osteopatia diferente do que eu vou separar as coisas. Então, você fala, Diego, você é o quê? Osteopata? Não, eu sou fisioterapeuta, pós-graduado em osteopatia, pós-graduado em fisioterapia esportiva e mestre em ciência de reabilitação. Ponto. Eu não sou osteopata, mas lá fora, né, essa deficiência do profissional, de repente, é pelo fato de ele não ter essa base da fisioterapia agregada a ele, que eu acho que faz total diferença aí pra gente, fisioterapeuta brasileiro.
Perfeito, Diegão. E por princípios, eu costumo brincar, né? Quando eu vejo aquele estilo sincero, eu fico rindo muito dele. Ele fala muita coisa inteligente no humor dele. E dos princípios que a gente tem, que a osteopatia é anatomia, depois anatomia, 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 anatomia. E esse fundamento que a pós-graduação em osteopatia te permite, você acha que é homogêneo? Você agora com a experiência da FBO, eu quero te dar o gancho para você falar da FBO. Como é que é a formação lá, a formação aqui, dessa base? Eu tomei um choque de realidade, né? Porque dentro da área na nossa formação da fisioterapia é tudo muito corrido, né? Então a gente vai indo. Mas eu sempre fui um amante de anatomia. Eu gosto muito, né? É a matéria que eu hoje ainda imaginei, né? Lógico, agregada à neurofisiologia, enfim, ao psicossomático. Então a diferença é que você vai aprender uma coisa na faculdade e quando você chegar na osteopatia você vai ver uma coisa totalmente oposta. Aí você vai falar assim, pô, caramba, não sei nada. Porque a forma que o Steele, né, desenvolveu dentro da osteopatia, o Schutter, né, alguns osteopatas bem famosos por aí, é diferente. Então, assim, por mais que, pô, vamos lá, para você aprender uma lesão osteopática, por exemplo, né, é RS, né, que é a extensão por rotação com uma lateroflexão. Aí você manipula geralmente do lado imbricado, né, ou seja, o meu lado direito aqui. Mas você quer, de fato, abrir esse lado aqui. Mas se você abrir aqui, você não fecha o outro lado? Então, assim... Os nós começam, né? Então, assim, na minha cabeça isso não existe. Mas é uma forma que ele encontrou de didática para te colocar o movimento, né? Então, assim, você vê o nicho da coisa que você vai entrar aí daqui a pouco. Mas que eu acho que você vai se dar muito bem, né? Por toda a bagagem que você carrega da neurociência. Porque, cara, é exatamente isso aí. A osteopatia é, na minha visão hoje, né, a predominância emocional, a predominância neural é o que molda todo o nosso corpo. Né? Então, é mais ou menos isso. Vamos dizer que neuro é tudo, né? Quando o ortopedista descobriu que a articulação também é inervada, acho que ele mudou. Neuro é que neuro é comanda. Tudo, meu amigo. Neuro é tudo. A ideia, Diegão, que a gente estava trazendo, até com nossos colegas osteopatas, que têm essa missão de trazer a FBO para o Brasil, é que a visão que se abre em quem cursa osteopatia é aquela história do Einstein, uma mente aberta nunca mais fecha. Então, a gente conseguir entender que uma lesão de ombro pode ser resolvida com manipulação diafragmática ou uma lesão de cabeça, uma manipulação sacral. Essa visão integrada que a osteopatia te deu e te dá, como que... Então, eu sou um cara meio aberto, né? Então, vamos lá, eu fiz a osteopatia e fiz outros cursos que totalmente diferentes e opostos, né? Mas a osteopatia é meu carro-chefe. Então, você imagina, se eu tenho, você falou do crânio sacro, né? Se eu tenho a dura mater entre eles, né? E se eu tenho movimentos simultâneos, eu não tenho como pensar somente numa disfunção cervical. Né? Então, por exemplo, se eu tenho conexão ligamentar, neural, né, tendinose entre as estruturas, a gente não pode ficar limitado a pensar num segmento só. Por exemplo, numa estrutura só. A gente tem que pensar num segmento. Então, você deu uma relação boa aí com o fígado, né, vamos lá. O fígado pela cápsula de Gleason, que é inervada, a parte anterior do ombro. Então, a inervação parasimpática. Ela pode dar algumas falsas sensações de tendinopatia, de bursite e essas ites todas que nós fazemos, né? E por conta também dos ligamentos triangulares ali, né? Do fígado com relação ao diafragma. Então, o diafragma ele é inervado pelo frênico. Então, você imagina que o frênico é a raiz de C3. Então, você não tem como raciocinar, né, de uma forma só. Né? Você tem que realmente enxergar, unir todas essas estruturas, né? Como o Steele descreveu lá. Né? Então, você vem a parte, né, biomecânica, que você tem que pensar, geralmente o princípio pensa em biomecânica. Né? Se você conseguiu resolver pela biomecânica, aí sim você...
Pera aí que eu tô chegando uma intrusa aqui. Tem audiência local também? Tem audiência, depois tem outra. Oh, meu Deus, aí é maldade. Ela que Aí, recebeu a massagem? foi ela. Ai, que vida. Aí Vamos lá. sim, você pensa em outras estruturas, né? Mas eu costumo dizer, eu falo para as pessoas, cara, pensa fácil. Tenta resolver pela biomecânica. Se na biomecânica não deu certo, aí sim você começa a pensar em outras coisas. E é bom Então, deixar claro que o simples não é fácil, tá? O contrário isso de aí. fácil é difícil. O simples é complexo. Então, pensar simples é você tentar descomplicar Mamãe, vou fazer que é realmente, na maioria das vezes, complicado. Então, o que a gente está querendo trazer para o pessoal é essa paixão nossa, já falo que é minha também, pela osteopatia. E queria que você comentasse um pouquinho agora que você tocou no fígado da osteopatia visceral. Tem algumas pessoas que se formam em osteopatia e ainda se especializam em algumas áreas, né? Fala um pouquinho da osteopatia visceral. Então, é como eu costumo dizer, eu enxergo o corpo como um todo, né? Mas tem meus amigos que eles vão e se especializam em pediatria, né? Ou outros especializam em... Assim, não se especializa, porque dentro da osteopatia em si, ela não tem uma especialidade. Mas as pessoas tendem a buscar os seus nichos, né? Então, por exemplo, tem amigos meus que, por exemplo, colam com pediatras. Então, ele gosta de tratar aquele nicho de indivíduo, que é o bebezinho. Né? Então, geralmente o bebê, né? Você falou da osteopatia visceral, geralmente o bebê é visceral. Né? Geralmente o bebê tem por exemplo, parto normal ou qualquer outro tipo de alteração, a forma dele mamar, ou dificuldade de mamar, enfim, o estresse da mãe. Então, isso tudo interfere. Mas geralmente o bebê, vamos supor, o parto normal, né? Você tem ali as estruturas cranianas que elas são altamente móveis e ela vai passar por aquela estrutura. Então você sabe que muito bem dentro da anatomia, quando você tem essa compressão sutural, você tem de desenvolver diversas alterações biomecânicas e viscerais. Né? No caso do bebê, é bem característico a vagotonia, né? Pela origem do vago na base do occipital. Né? Então o vago ele inerva diversas estruturas viscerais. Então às vezes o bebê com refluxo, enfim, com cólica, ou com uma hiperatividade, enfim, dificuldade até de respirar. Então, muitas das vezes, pode ser uma ação do vago, uma compressão do vago ali. Então, você pensa, se o bebê tem um refluxo, por exemplo, né, o esôfago ali não consegue trabalhar bem, então aquela estrutura bate e volta sem essa válvula poder fechar e abrir de forma ordenada. Então, isso pode ser uma disfunção sutural que tem conexão com essa víscera, né? Com o esôfago e com o estômago. Então, o que nós, osteopatas ali, ou próprios fisioterapeutas, que tem fisioterapeutas que trabalham também com essa área, né, fazem? Né? A gente tenta desobstruir lá em cima o princípio que está levando essa alteração. Né? Então, aí você pensa que o básico da coisa é a parte neural. Né? A neurofisiologia, ela tem um fator primordial no seu raciocínio. Né? Porque Então a ideia é desimpedir, ou melhor, facilitar que, como a Kimi está dizendo aqui, a relação víscero-somática aconteça, né? O sistema nervoso consiga comandar o resto do corpo sem nenhum bloqueio. E esse bloqueio geralmente é atlanta occipital, geralmente é ali em cima, dependendo do estresse que a mãe passou. Qualquer manipulação, todas as vértebras, elas têm orientação somática com essas vísceras. Então você imagina, a coluna vertebral como um todo, ela é a via aferente e eferente de informação. Ali saem todas essas partes neurais. Então, por essa, eu estou te dando uma visão da biomecânica, né? Você vê, pela própria biomecânica, você já consegue imaginar, né, alterações correlacionadas. Né? Você vê, vou te dar um exemplo. Quem nunca sentiu, sei lá, um formigamento lá no joelho e com reflexo nas costas? Então, assim, pô, às vezes coça aqui. Então, assim, você vê que o seu corpo está altamente conectado. Você pegar o dedo, né, e botar dentro, no fogo ali, você vai sentir aquela dor. Então, essa é a conexão do corpo. Então, se você imagina que o nervo, né, leva essa informação, então, se você tem essa
falta de plasticidade neural, né? Que né, a gente tem que pensar que o nervo ele não é igual o músculo que alonga, ele tem a sua plasticidade. Então você diminui a informação daquela estrutura. Né? Então você tem que pensar em facilitação sempre. Né? Uhum. E como você fala de facilitação, tem a facilitação para o bebê, que nato, né? E o bebê que está na barriga da mãe também. Então você também trata, a osteopatia também tem uma visão que essa mudança visceral, biomecânica, fisiológica, que é o nascimento e o pré-parto, também passa pelo fisioterapeuta e osteopata. Só um gancho, que a gente está perdendo costelas. Como é que eu falo perdendo costelas? A fisioterapia tem áreas que ela simplesmente ignorou por algum tempo e vem alguém e retira uma costela e cria uma profissão. E hoje eu tenho formação em yoga, tenho formação técnica, né? Sou professor, instrutor, e eu vejo colegas de yoga atendendo mais grávidas do que meus colegas profissionais. E, infelizmente, né? Ou professor de pilates, que não é fisioterapeuta, e eu queria que você mostrasse como a osteopatia enxerga a gravidez e sua experiência nesse momento. Então, a gravidez, para mim, né, é o maior exemplo de adaptação humana. Por quê? É um corpo que cresce... Depois desse momento é o casamento, tá, gente? Porque né, você imagina, né? A mulher em si, né? Como é perfeita. Ela foi feita para ter o bebê, né? Então você imagina, né? Homem e mulher completamente opostos, né? Mas, né? Você tem o mesmo tipo de fisiologia, né? E na mulher ali, né? Nessa parte da gestação, da biomecânica, você vê a parede abdominal, né? Ser totalmente comprimida, né? Ver as suas vísceras serem espremidas e a mulher ainda ter algumas funções, né? E, lógico, né? Você imagina seu centro de gravidade mudando, né? Seu corpo totalmente modificado e a mulher, muitas das vezes, mantém a função de forma normal, né? É a adaptação do corpo, literalmente. Mas isso também pode desempenhar algumas coisas, né? Aí você vê o bebê, a mulher, geralmente, no final da gestação, ela vai muitas vezes ao banheiro. Lógico, você tem compressão ali da bexiga. Então você pensa nesse plexo lombosacro ali, tem inervação para a bexiga também. Então você acelera de fato, né, todo o sistema nervoso autônomo. Essa oscilação fica muito gradativa. Por quê? Pelo fator predominante da biomecânica ali, dessa compressão, dessa modificação até do seu centro de gravidade. Né? Então suas musculaturas tendem a se reagir mais. Aí a falta de ar, né? As costelas abrindo, o diafragma em cima comprimido. Então, você imagina que o diafragma ali, aquela cúpula ali, ela tende a acoplar essas vísceras todas, né? Ela tem a parede de Pfeiffer ali com conexão, que a Pfeiffer é bem importante nessa região. Então, você vê por aí, né? Pela gravidez que você usou, os fatores biomecânicos de alteração, né? Os fatores neurais de alteração e os fatores viscerais de alteração. Então, para mim, a gestação ali é a forma mais identificada que eu encontrei para dar esse exemplo ali de adaptação ainda da osteopatia. Fora a gratificação, né? Que é cuidar dos dois ali, cuidar do pai. Cara, é uma das coisas que eu mais gosto, sabe? Sentir o bebê ali dentro e tal. Eu fico triste aí que tem, né, a gente acaba publicando algumas coisas na rede social e tem uns caras aí que pegam os vídeos e fazem igual, enfim. Mas a tentativa de publicação não é você arrumar paciente nem nada, é de fato você mostrar para aquela pessoa que está enferma em casa que você pode ter um outro tipo de tratamento que pode te ajudar e te aliviar as dores aí de alterações dentro da sua gestação. Mas é muito gratificante. Muito bom se tocar nisso, que a gente está dentro do CREFITO juntos, né, em câmaras técnicas distintas, mas sabe da importância que é estar numa câmara técnica como regulador do caminho profissional e defensor dos profissionais e defensor do cliente, para ele não cair no engodo. E você foi um precursor antes da coisa virar moda, do uso da rede social para divulgar
a fisioterapia, o seu trabalho, e eu tenho certeza que você recebe muitas críticas por isso. Muito. E eu tenho certeza também que quem tenta fazer igual dificilmente faz porque não tem verdade, né? Mas a gente vê muita verdade no seu trabalho, sabemos da amizade que você cria com o seu cliente, que permite que algumas partes do tratamento sejam mostradas. Eu nunca vi você mostrando um antes e depois. E como você recebe essas críticas e essa ferramenta de rede social para a divulgação da fisioterapia, como você usa isso? Qual é a dica que você dá para quem está começando agora, e está tentando, para não cair no erro do fazer coisa errada? Você vê que as coisas são bem controversas, né, meu amigo? Né? Nessa época de pandemia, abriram consultas online, né? Então assim, já por aí você abre um espaço. Na época que eu comecei a fazer isso, eu não tinha grana para bancar um site, não tinha tempo para fazer um site. Então alguém me deu a ideia, não me recordo quem. Pô, cara, publica isso aí no seu Instagram. Eu nem sabia o que era Instagram. Aí eu fiz o Instagram na época, aí eu comecei, né, a publicar uma coisa ou outra, né? E fui vendo. Aí aquilo ali ganhou notoriedade, né? Era novidade, né? E também até pelo público que eu atendo, né? Mas é assim, Diego, você atende famosos, né? Jogadores, blá blá blá. Né? Pô, eu comecei lá atrás, né? Eu não nasci aonde eu tô, né? Assim como você, meu amigo. A gente não nasceu onde estamos, né? A gente galgou para chegar. Né? E, claro, as pessoas, como você disse, eu tenho uma ótima relação com a maioria dos meus pacientes. Eu não consigo imaginar nenhum que eu não tenha uma ótima relação, né? E as pessoas foram divulgando o meu trabalho, né? Eu fui tentando, né, ajustar com o tempo, melhorar minhas publicações, né? E foi uma forma também de você mostrar para as pessoas que aquilo ali existia. Porque até então ninguém sabia, né? O que é aquilo ali, da forma que se fazia, né? E uma falha que eu acho que não dentro da nossa classe, mas de todas as classes, né? São essas leis engessadas que, né, não se adaptaram à evolução humana. Porque, por exemplo, hoje nós estamos trancafiados dentro de casa, nós temos que atender um paciente, de repente, por vídeo. Você sabe muito bem que a osteopatia, que a fisioterapia é mão. Você não consegue não tocar no paciente. Né? Então, é uma forma até que as pessoas vejam que a rede social ela pode ser usada de uma forma interessante, de uma forma honesta, de uma forma íntegra, desde que, né, não é a rede social, é o profissional que vai usar essa rede. É o profissional que está utilizando aquilo ali. Então, hoje, né, eu vejo alguns caras aí que a gente já está mapeando eles, né? Quando voltar as nossas ações lá no Crefito, a gente vai lá dar uma cobrada neles, né? O porquê que eles estão fazendo daquela forma. Não é tirar o cara da rede social. É justamente o cara que não é formado, né? Que se vende sem a formação. Então você vê que o perfil do cara é totalmente informativo para aquela formação, mas ele não tem ela. Não só na minha área, mas como em qualquer outra área. Qualquer outra assim, área, com certeza. Então, assim, a preocupação de fato que nós temos hoje é essa, é que as pessoas não sejam enganadas. Né? Que elas não paguem o serviço pelo que o cara não é. Isso eu não acho justo. Né? Eu não acho justo com a nossa profissão. E também a venda dessa profissão, da forma que ela está sendo vendida, né? Então, hoje eu vejo muita coisa, assim, erótica, né? Vamos dizer assim, dentro da minha... Agora eu vou falar da minha área, né? Da osteopatia, da câmara técnica ali. Então, a gente vem observando isso, né? Então, a gente não pode também deixar a rede social fluir dessa forma, né? A gente tem que ter um limite. Né? O limite tem que ser informativo, tem que levar qualidade de informação para os seus indivíduos que possam te procurar e procurar outros profissionais que possam ajudá-los. Esse é o princípio que eu creio. E a bizarrice que a gente encara, que eu vejo, é que é a bizarrice pela bizarrice. Então, é audiência pela audiência. Então, assim como existem os programas de informação e os programas polêmicos, que as imagens ou o tema gera público, o terapeuta está fazendo a mesma coisa.
ele está indo para um caminho que, quanto mais alarde eu fizer na minha publicação, mais polêmica vai gerar, mais vão falar de mim. E é uma pena que nós somos ciência, né? Que o nosso colega médico, o nosso colega fonoaudiólogo, o nosso colega terapeuta ocupacional tem que chegar a gente como um colega clínico, com respeito Exatamente. clínico que a nossa formação merece. Ninguém trata sozinho, né, Renato? Isso é loucura. Uhum. Por exemplo, eu não vou... Um cara chega com... Como tem os caras vendendo as coisas aí. O cara chega no consultório com uma dor de 10, 15 anos, o cara fala que uma consulta vai curar. Uhum. Então, assim, e tem todo um regulamento, né? Tem todos outros profissionais envolvidos. Eu sou um cara que eu gosto muito de trabalhar com uma equipe, né? Eu sempre tenho esse vínculo aí com a equipe multitransdisciplinar, né? Por exemplo, eu acho que ninguém consegue prevenir nada, né? Você minimiza o risco de acontecer alguma coisa. Então, por exemplo, a gente se alimenta bem por quê? A gente tenta dormir bem, beber água, enfim, atividade física para você ter uma qualidade de vida. Você está minimizando o risco de você ficar doente, de você ficar enfermo de alguma forma. Então, hoje, né, você vai, né, ter aí dentro da sua vivência na neurociência a quantidade de gente que vai chegar enferma pela cabeça. Né? Então, é o que mais chegava no consultório, né, até pelos momentos atuais que as pessoas vivem, né, nessa loucura de não parar para se cuidar, de estar sempre acelerada, estar sempre preocupada. Então, a maioria das pessoas que adentravam o meu consultório nos últimos tempos aí, né, as dores eram cabeça, estresse institucional, né, ansiedade, depressão, enfim. E isso você imagina, né? Como é que você já viu alguma pessoa triste com um sorriso no rosto, né? Aquele sorriso transparente? Não existe. Então, se ela está daquele jeito emocional, imagine como é que está a estrutura que mantém essa carcaça de pé, né? Então, perfeito. essa é a vertente. A gente está conversando tão suave que só falta 15 minutos. Quando a conversa é boa, o tempo voa. É sempre assim quando a gente está junto, né? Mas deixa eu abrir aqui para 2 perguntas e vou abrindo para te responder todo mundo. Deixa eu selecionar aleatoriamente aqui. Vamos botando pergunta aqui nessa caixinha, tá bom? De perguntas, que eu vou responder com todo o prazer. Às vezes, meu iPad não me obedece, agora não está obedecendo. Por quê? Vou ativar os comentários. Pronto. É que ele não aguenta mais ficar dentro de casa, cara. Não, ele quer sair também. É alguma forma de protesto, cara. Mas eu lembro aqui de, por acaso, uma pergunta da Kimi, não abriu agora, mas eu já vou botar. E o sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, como é que você regula, trabalha e integra ele no seu trabalho? Então, vamos lá. Sistema nervoso autônomo, né? A gente falou aí do cardio neurovegetativo aí. Só de você colocar o cara com uma luz baixa, com uma música, mandar ele inspirar, expirar, usar o diafragma, você já começa a regular o sistema nervoso autônomo dele. Lógico, se ele estiver totalmente simpático-tônico. Imagina um cara aqui dentro do seu consultório ali, estressado, olhando para um lado, para o outro, e você vê que ele está totalmente simpático-tônico, ele está tenso. Então ele está com o neurofluxo muscular lá em cima. O que você tem que fazer? Pegar e acionar as células de Golgi dele. Pegar o complexo de Golgi e falar, opa, cara, respira aí, imagina que você está vivo, né? Mas tem outras formas também, como eu dei a forma do bebê. Né? Então, o simples fato de você desobstruir assim, essa compressão do vago, que é na base do occipital aqui, você está acionando a vagotonia. Então, a vagotonia, ela tende a também regular esse sistema nervoso autônomo. Então, eu trabalho dessa forma, né? Até o próprio fato da manipulação, trust, você dá um trust no cara, aí o cara, pô, relaxei. Você está ativando o sistema nervoso autônomo. Então, tudo que nós fazemos no corpo está ligado ao simpático e ao parasimpático. Então, só para quem não é da nossa área e está ouvindo a gente, o sistema nervoso autônomo é um sistema que a gente não comanda ativamente, tá? Eu estou botando isso entre muitas aspas. E o fisioterapeuta, com a sua manipulação ou com os exercícios específicos, consegue em estágio mais específico ou de mais ativação. É bom deixar claro que às vezes é isso que a gente precisa, né? Ativar mais o paciente,
ou de relaxamento. Tá? Relaxamento a gente chama de Exatamente. simpático ou mais simpático, mais ativo, mais desperto. Olha a pergunta da MF Leite aí. E sente a necessidade de apoio profissional de outras áreas para a obtenção de Claro. resultados? Total. Eu trabalho muito com educadores físicos, com nutricionistas, com médicos, com profissionais fisioterapeutas, né? Porque as pessoas não entendem que a gente não tem que ser inimigo, a gente tem que ser muito amigo, né? Então eu tenho muitos amigos meus fisioterapeutas que me mandam paciente, eu mando paciente para esses fisioterapeutas. Então eu sempre tenho, graças a Deus, boas relações com esses profissionais. E essa relação boa, Diego, é bom deixar claro que cabe para nós, tá? Se não é a gente que faz essa ponte ou nos mostramos como alguém aberto para essa relação, ninguém vai fazer por nós. Então, acho que cada um formandos aí, ou quem está se formando, faça sempre uma interação boa com o seu médico, com um colega médico, um colega fonoaudiólogo, um colega terapeuta ocupacional, com outros colegas. Quem vai receber o melhor disso, certamente, é o nosso cliente. Diego, tem alguém perguntando da FBO aqui? Aí, ó, o Rolf aí, ó. Deixa eu mandar um abraço pro Rolf. Valeu, Rolf. Esse aí acompanhou meu início aí. Tá lá na Tailândia. Um abraço pro Roberto também, Kimie, que tá aí. Grande fisioterapeuta que, né, a gente tem que tirar o chapéu, né? Fisioterapeutas que vão desbravar o mundo, né, Renato? Então, o Rolf tá lá na Tailândia, é o fisioterapeuta de um clube tailandês. Então, é isso aí. A fisioterapia brasileira sendo fortalecida pelo mundo afora. Boa, Rolf. Rolf tá sempre com a gente aqui. E é muito importante que a gente valorize quem está desbravando lá fora e quem desbravou. Né? Como você citou, quem te deu o primeiro estágio, eu acho que a gente tem um problema muito grande com ancestralidade, de honrar quem veio na nossa frente. Então, eu sou um cara muito grato, cara. Pô, então, assim, vamos lá. Aonde e qual é o valor da formação em osteopatia FBO? Vamos lá. Aonde vai ser? Rio de Janeiro, São Paulo. Né? Hoje tem uma estrutura em Florianópolis, mas eu e o Renato aqui e mais um colega nosso, o Heraldo, a gente está aí trazendo essa Heraldo vai fazer uma live início de maio com a gente. Para esse eixo Rio-São Paulo, né? Então é uma formação de 5 anos, né? Com todos os pré-requisitos aí das estruturas regulamentadoras aí da osteopatia mundial, que é a IOC, né, e a OSHA, né? Então, os órgãos reguladores dessa magnífica técnica que é a osteopatia, nós temos todos eles conosco, né? Nós somos regulamentados por eles. Fala um pouquinho mais da OSHA, Diego, que então, a gente brigou muito para ter e hoje a gente tem muito orgulho, né? A OSHA é o seguinte, é uma organização internacional da osteopatia, ela regulamenta a osteopatia, de fato, todos os vínculos osteopáticos pelo mundo afora, a Ocean está envolvida, né? Então, qualquer coisa que qualquer escola vir a fazer, ela tem que ter uma apresentação ali da Ocean, o selo carimbado da Ocean. Então, aquela escola ali, de fato, ela tem validação do EuroDO, vamos supor. Né? Então, nós trazemos uma escola internacional aqui para o Rio de Janeiro. Né? Então, ela é membro, né, dessa organização, ela tem o carimbo ali da OSHA, ela tem validação, por exemplo, o fisioterapeuta que se formar conosco, né, ele vai chegar, quero abrir o meu consultório lá na Bélgica, por exemplo. Ele vai poder abrir o consultório na Bélgica, ele não vai validar o diploma de osteopatia, só vai validar o diploma dele de fisioterapeuta. Então, é um EuroDO, né? Então é uma organização que ela regulamenta, né, a osteopatia aí internacional. Boa, e a FBO tem essa regulamentação. Ela é regulamentada pela OSHA. Então aguardem um pouco, nós vamos fazer o lançamento da FBO Rio, São Paulo, vai ser bem divulgado, o site já estamos trabalhando nele. Então aguardem só mais um pouquinho para procurar uma escola, porque a melhor está vindo para o Rio, tá bom? A Kimie está mandando aqui: Renato, você com osteopatia não tem para ninguém, o céu é o limite. Obrigado, Kimie. Boa, eu também acho. Foi minha aluna, agora é uma quase osteopata pelo Leon. Obrigado, querida. E ela está falando também, para a gente comentar um pouquinho, das cicatrizes. Na osteopatia, um dos princípios é que qualquer intervenção importa, não importa o tempo que ela foi feita, né? O corpo traz essa memória. Cicatrizes, aderências, como é que você trabalha, Diego?
Então vamos lá. O que eu costumo, vou dar um exemplo de cicatriz, né? Por exemplo, essa minha blusa aqui. Vamos lá, essa sua blusa aí. Se você rasgar essa blusa e costurar ela novamente, ela nunca mais vai ter a mesma textura, né? Uhum. Então, é mais ou menos isso aí. Então, nós temos os sinais clínicos: esclerótomo, miótomo, viscerótomo, agiótomo e dermátomo. Uhum. Então, dermátomo de pele. Né? E o dermátomo de pele ele tem toda a informação neural ali com vértebras, né? Uhum. Então, pelo fato... a Graciane aí. Obrigado, Gra. Beijo grande para você, viu? Esse feedback de paciente que é o melhor currículo pra gente, né? Sabe que você mora no meu coração. Tenho muita gratidão por você. Então, você imagina, você costurar uma blusa, né? Você nunca mais tem a mesma textura. E a gente sabe que a pele é um facilitador, né? Ela é um captor postural, né? O maior órgão do corpo humano aí, segundo alguns estudiosos, que eu também concordo. Então você tem muitas informações através da pele. Então você imagina, se você tem uma coisa aqui, ó, o tempo todo te puxando para um lado, você tem esse facilitador, você já alterou sua biomecânica. Então você tem que trabalhar assim a cicatriz. Eu levo muito em consideração a cicatriz grande. Mais uma aqui pra gente. Pra gente, porque também é da minha área, a Ana está perguntando sobre bexiga neurogênica. Ela é paraplégica e tem dificuldade de esvaziar, né? De esvaziar a bexiga. Deixa eu botar aqui, abriu aqui para mim. A Dani. Eu falo, deixa eu iniciar e você vai lá. Termina. Então, bexiga neurogênica é essa dificuldade, né, que os pacientes, principalmente, não são só eles, principalmente os pacientes com lesão raquimedular têm, porque não tem o controle esficteriano para esvaziar a bexiga, ter o controle. Muitas vezes, para tirar essa rigidez, ela fica simpática demais. Para tirar essa rigidez, se faz uso de algum mecanismo de relaxamento muscular. Então, isso é o médico que faz em vivo, né, para a bexiga relaxar, mas nós sabemos que o ortostatismo e a mobilidade de regiões hipomóveis retornam à função. Então, o fisioterapeuta vai tentar entender, e por isso que eu falo que a osteopatia é para todos, é que o ajuste biomecânico ele não serve só se você tem a sensação dele ou se você refere que esse ajuste foi feito. O corpo sabe, apesar de você não sentir, Dani. Então, um osteopata que tem essa visão da neuro como um todo sabe que os ajustes biomecânicos nos pacientes neurológicos têm sim melhora na função, independente de você referir isso sentindo ou não se a tua lesão também for sensitiva. Tem experiência, Diego? Então, eu trato alguns pacientes, trabalho com alguns, né, paraplégicos, e trabalho com alguns atletas também, né, paralímpicos, né, como você falou aí, né, então ela já tem uma predisposição a alguma lesão, né, então ela já tem uma dificuldade de formação para aquela região. Então nada mais é que nós fazemos ali é ativar outras estruturas para que o organismo entenda que aquilo ali ainda tem uma reação. Né? Então nós podemos trabalhar outro tipo de estrutura, até próprio como diafragma. Né? O próprio diafragma ali, o ilipsoas, por mais que a pessoa não tenha uma sensibilidade naquela região, você dá um estímulo, o seu organismo entende que aquilo ali precisa funcionar. Então a gente consegue sim dar esse panorama aí. Vamos para a última de hoje, ou penúltima, né? Depois a gente abre mais uma aqui. Tem várias perguntas que já estão feitas aqui, eu acabei fazendo, tá? Por isso que eu não estou mostrando, mas obrigado a todo mundo que está com a gente. Essa live vai estar disponível no canal Trato Ubuntu, só botar no YouTube Trato Ubuntu, as outras já estão lá. E a ideia é sempre ter uma conversa informal, mas cheio de informação. Então, compartilha aí essa live depois com o pessoal, faz print, divulga a gente, está divulgando a fisioterapia. Hoje o tema é de osteopatia, mas em todo momento nós estamos nos referindo como fisioterapeuta. Fisioterapia, então, isso aí. Para a fisioterapia funcionar, basta que ela seja feita, fisioterapia. Então faz outra live de dor crônica, Renato. Preciso ouvir
de vocês. A dor crônica, para mim, é uma paixão. Ela tem uma sensibilização direta do sistema nervoso central, uma paixão entre aspas. Eu sei o quanto isso é difícil para quem apresenta essa dor. Eu tenho uma visão que a gente consegue se habituar a tudo, até a dor. Então, a visão não é minha, a visão é neurocientífica. Ninguém morre de dor, né, irmão? Ninguém morre de dor, mas as pessoas morrem de saudade da sua dor, do seu hábito. Ou seja, eu tenho um paciente que chega para mim e fala assim: ai, a minha ciática, a minha hérnia, já é dela, já tem uma relação de harmonia. A gente tem que começar toda a falar... toda dor crônica, ela tem vantagem para o paciente. Exatamente. Alguma vantagem ele tem. Começar a tirar essa mística e falar que hernia de disco é assintomático, viu? Não, os dogmas, né? Isso aí. Falaram que é sempre sintomático e depois é sempre assintomático. Então, exatamente. Os dogmas, o corpo inflama sem e também desinflama sem. É proporcional. Então, a ideia é essa, tá, Kimi? Que é o cérebro que interpreta essa dor. Obviamente que os alarmes são distintos para cada um. E a dessensibilização dessa dor, eu acho que com o fisioterapeuta parte sempre o encorajamento cinético. Você devolver o movimento com coragem para cada um. E essa coragem vem de técnicas. Técnicas que facilitem o gesto, técnicas que deem para ele o empoderamento do seu próprio corpo, o autoconhecimento para que ele volte a se mexer e que a gente consiga, com esse movimento, restabelecer o princípio da autocura que o Diego tinha comentado aqui. Diego, fala um pouquinho aí de dor crônica, sua experiência. Então, eu costumo dizer, né, eu interpreto a dor crônica muito igual a você, né? É aquilo, cabeça. O cara já imagina que ele tem a dor. Então, tudo para ele vai ser pior. Então, eu costumo, né, primeiro fazer um mapa dele emocional. Boa. Aí, depois eu começo a tratar ele de forma mais ativa. Mas a primeira coisa que eu faço com ele é mapear ele de forma emocional, ensinar ele algumas coisas que ele pode fazer no seu dia a dia, ele mesmo, dentro da própria casa, né, para aliviar essas dores, né, como até a meditação, o yoga, que eu gosto bastante. Né? Então, se alimentar melhor, ingerir alimentos que minha mulher é nutricionista, então eu tenho bastante essa relação com nutrição. Então, eu acho que a gente é o que come de fato. E isso interfere na sua fase emocional também. Né? Porque você come alguma coisa ruim, você vai ficar irritado. Então, é mais ou menos esse meu pensamento. Eu não consigo enxergar o organismo, tô com uma dor. Mas por que você está com essa dor? O que houve? O que é dor? O que é dor para mim não é para você. Né? Perfeito. Então, o cara, não existe dor menor, igual, maior. Né? Dor é dor. Mas o problema muitas vezes é que a pessoa também ela se adapta à dor. Né? Esse é o grande... Oi, filha. Ó, vê se tá gostoso, vem cá. Tá uma delícia. Então, vamos lá. A ideia é ter educação da dor. Tá gostoso? Tá uma delícia. Mamãe nutricionista, covardia. Então a ideia é criar uma educação da dor, tá? Busquem isso. A Cintia está perguntando, repete o link onde estará disponível. Trato Ubuntu. O nome é diferente, mas Ubuntu quer dizer sou pelo que nós somos. Humanidade para todos. Então é uma ideia de princípio de vida que nós temos. Eu sei que Diego compartilha isso comigo. Diego, estamos chegando aos finalmente, cara. É muito rápido. Viu? Gostei, viu? Porra, é muito rápido. Que delícia esse bate-papo. Então, por favor, quebramos alguns biscoitinhos, alguns paradigmas, como a Kimi está falando aqui. Faz a sua despedida, fala onde você atende e, por favor, vamos esperar um pouco, porque a FBO está chegando esse ano ainda no Rio e São Paulo. Bom, irmão, obrigado pela oportunidade. Né? Sabe que eu sou um admirador seu como pessoa, né? Como ser humano, como profissional. Né? Então, eu sou muito honrado aí por ter ao seu lado aí essa missão de trazer a FBO para o Rio de Janeiro. Né? Então, eu trabalho aqui na Barra da Tijuca, tenho uma clínica ali no CEO, né? O link de agendamento está aí na minha rede social. Depois